Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Por Trás do Frame. Meu nome é Kiko Barbosa, diretor de fotografia e instrutor do curso de direção de fotografia aqui do CinemaScope. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre como que uma configuração na câmera pode mudar completamente a nossa percepção quanto ao movimento da nossa cena. Já aproveita para se inscrever no canal, clicar no gostei que ajuda bastante a gente aqui pelo canal. Então, vamos nessa! Alterar a velocidade do obturador ao longo da narrativa pode te dar um contraste único nas suas composições. Quando falamos da fotografia estática, o shutter ou o obturador, além dele ser um dos pilares da exposição, ele também ajuda muito as escolhas criativas que a gente vai ter naquela foto que a gente está montando. E para a direção de fotografia que trabalha com a foto em movimento também não é diferente. A variação do shutter é uma ferramenta determinante para a concepção visual do que você quer ver na tela. O tempo de exposição, ou o tempo do obturador, é relacionado ao tempo que a imagem projetada pela lente em cima do sensor vai ficar parada ali em cima do sensor para ele captar essa imagem. Fazendo uma analogia, é como se fosse um carimbo em cima de uma folha de papel, onde a tinta é a quantidade de luz que você vai carimbar e essa pressão que você vai fazer em cima é o tempo que esse carimbo vai ficar em cima da folha de papel. Então a folha de papel vai absorver essa tinta, e vai marcar o papel. Assim acontece como as películas fotossensíveis, os sensores, a projeção da lente bate ali, se reorganiza em cima do sensor e o sensor grava aquele plano focal que está sendo colocado em cima dele. A questão é que quando variamos a velocidade do shutter, a velocidade do obturador, para cima ou para baixo, em uma sequência projetada, acontecem algumas mudanças bem peculiares na percepção do movimento que a gente está vendo. A título de referência, vamos trabalhar com uma sequência projetada a 24 quadros por segundo, que é hoje o padrão da academia. Nos projetos que eu participo, que eu quero dar um ar um pouco mais plástico, próximo ao que a gente vê nas telas de cinema, eu gosto de manter dentro dos 24 quadros por segundo o shutter a 1:48. Essa referência é para manter na imagem o que a gente chama do motion flow. O motion flow ele é um rastro deixado por assuntos em movimento dentro de um enquadramento. Ele é causado porque o tempo de exposição daquele quadro não foi suficiente para congelar o movimento que ele estava gravando, para ele congelar, para ele parar aquela ação. Então, como o assunto estava em movimento, ele fica um tempo exposto nesse sensor e nesse tempo que ele estava exposto no sensor, ele acabou se movendo e deixando um leve rastro. Então, quando você tem tempos do shutter menores, você tem a maior chance de congelar o movimento. Então, os movimentos eles ficam mais ríspidos, os movimentos eles ficam mais marcados. E ao contrário, quando você aumenta o tempo desse shutter, ou seja, você deixa essa projeção atingir o sensor e o sensor ficar mais tempo registrando aquele mesmo enquadramento, o que acontece é que você tem rastros muito mais intensos. Então você tem aspectos visuais que são completamente opostos, Então você consegue ver o movimento de uma forma muito clara e outro você consegue ver a forma de um movimento um pouco mais confusa. E aí pode ter batido a pergunta na sua cabeça, poxa, mas 1:48, por que essa fração é tão específica assim, 1:48? Acontece que nas câmeras de cinema de película, o shutter funcionava de uma forma mecânica, no qual um disco ficava rodando em frente à janela, onde passava a luz e sensibilizava o filme. Então esse disco ele funcionava pela metade, e ele tinha metade do disco expondo o filme na janela e a outra metade um espelho que dava retorno para quem estivesse olhando no visor da câmera. E esse disco, para fazer funcionar a 24 quadros por segundo, ele gira em frente a essa janela 24 vezes por segundo. E como você tem nesse disco metade fazendo a exposição e a outra metade fazendo a oclusão desse filme para que esse fotograma seja trocado, o tempo de exposição para que essa troca ocorra e ele consiga fazer a exposição novamente numa outra película, ele precisa ser o dobro do frame rate que ele está rodando. Então, se você coloca por termos, você tem 180 graus de exposição e 180 graus de oclusão. Isso dentro do tempo de rotação a 24 quadros por segundo, você chega no tempo de 1:48 avos. Atualmente, algumas câmeras oferecem o recurso para que você altere como que você vê o shutter. Então você consegue, por exemplo, ver ele ou em frações de segundo ou em graus, que é relacionado ao disco do Global Shutter. Não são todos os modelos de câmera que possibilitam que você rode a 1:48 avos. Então, alguns modelos você tem essa opção, porém outros você vai rodar ali por volta de 1:50. Isso na opção que você quer esteticamente. E aí você me pergunta, poxa, mas isso é tão importante assim, essa velocidade do shutter? Essas decisões que são referentes ao shutter, ao tempo de exposição, foram uma das artimanhas utilizadas por Janusz Kaminski junto com o Steven Spielberg no Resgate
Resgate do Soldado Ryan, de 1998. O filme foi um marco na estética visual da guerra, da Segunda Guerra especificamente, e ela traz com uma realidade que praticamente quase nenhum filme conseguiu trazer na época, sobre o que era aquela visceralidade que aconteceu a invasão do dia D na Segunda Guerra Mundial. Outros processos foram feitos no filme para que ele tivesse aquele aspecto visual que é entregue nas telas do cinema, que hoje a gente assiste por aí. Então aquele aspecto de saturado, contrastado, ele é um dos processos que o filme passa. Aqueles flares que entram direto na câmera e aparecem aquelas manchas de luz na câmera, aquilo ali foi feito na parte ótica, né? Eles retiraram o elemento frontal da lente que protege a lente desses flares. As lentes de cinema da época não tinham essa cobertura anti-flare, então eles tiraram essa cobertura para que viesse luz mais desorganizada, para que ele tivesse essas reflexões a mais de luz dentro da câmera. Mas um ponto no filme chama a atenção logo de cara. Todas as explosões, todas as cenas mais intensas de correria e de ação, a gente consegue ver todas as partículas do filme. Então a gente vê de partículas de areia a braço voando, a pessoa voando, nossa, é literalmente um inferno na guerra. E essa nitidez absoluta chama a atenção ao longo do filme. Não só na cena inicial, mas em alguns momentos onde a gente tem maiores movimentações, maiores intensidades de violência ou maiores intensidades nas cenas, as cenas apresentam esse visual nítido, esse visual com os detalhes muito bem traçados, mesmo se estiverem em movimento. Isso acontece porque o diretor de fotografia e o diretor decidiram rodar com a angulação do shutter menor. Eles variaram o ângulo do shutter para baixo, o que significa que você tinha menos tempo de exposição para cada fotograma. As cenas de ação do filme foram rodadas a 45 graus ou a 90 graus de shutter. O que isso significa? Que ele reduziu o tempo de exposição dessas fotos, desses fotogramas. Então ele conseguiu registrar o movimento de uma forma muito mais cadenciada. Então você tem mais detalhes das explosões, porque as explosões elas conseguiram ficar congeladas em cada fotograma. Diferente se você estivesse rodando, por exemplo, a 180 graus, porque quando você tem a explosão, as partículas de areia vão voar de uma velocidade que isso daí vai deixar um rastro na imagem. E quando você roda com o shutter da forma que eles escolheram, você congela o que você está gravando. Se você for transferir essa angulação ao tempo de exposição, vai ficar próximo ali a 1/96 e 1/192 se você estiver usando 45 graus. Isso significa que apenas o setor de 45 graus de todo esse círculo foi utilizado para fazer a exposição. Isso quer dizer que vai entrar muito menos luz na sua câmera. Você vai estar expondo aquele fotograma por menos tempo. Então você tem que levar isso em consideração para, no caso, você vai empurrar mais luz, no caso, se você quiser clarear a imagem, levar mais iluminação para dentro da câmera, ou você pode regular a exposição através do diafragma da sua lente ou na sensibilidade do seu filme. E a experiência de assistir o Resgate do Soldado Ryan é realmente muito impactante. São utilizados planos sequências, uma direção de arte impecável, a forma com que a câmera passeia, né, no ambiente de batalha, trazendo cada hora, cada enquadramento que você olha, ele tem uma informação diferente, ele tem uma informação de algum outro personagem. Então, né, nenhum quadro ele é gasto à toa. Então, se você roda o filme, cada vez que você aperta pause, principalmente naquela batalha inicial ali, né, quando você tem o desembarque das tropas americanas na Normandia, você consegue ver que toda vez que você pausa o filme, você encontra um enquadramento bem composto. O enquadramento ele tem a história ali. E esse artifício de trazer o shutter para esses valores, para trazer essa nitidez acima do normal que a gente está acostumado quando a gente vai assistir um filme no cinema, o que você tem são cenas muito impactantes e que te jogam dentro daquela situação. Então a gente parece que está ali no meio junto com aqueles soldados que estão invadindo a praia. Mas para que tudo isso? Para que tanta traquitana? Para que ter que tirar o protetor da lente? Para que vai mexer na angulação do shutter? Para que tudo isso para levar a gente mais próximo para aquela situação? O que eles pensaram juntos foi como que a gente pode trazer aquelas pessoas que vão assistir ao filme para dentro desse evento histórico que aconteceu naquela praia. Como que a gente pode trazer isso? Então, as referências que foram buscadas foi dos fotógrafos que foram cobrir a Segunda Guerra Mundial. E através de referências da época, através de fotos, de relatos, isso foi sendo montado e essas opções foram sendo tomadas para que realmente levasse essas pessoas para aquele ambiente, para que se tornasse real. E o mais legal do Resgate
Soldado Ryan é que ele vai aos extremos. Ao mesmo tempo que ele tem essas velocidades de shutter bem extremas, a fim de congelar os detalhes da imagem para trazer essa nitidez, ele tem alguns momentos, por exemplo, quando estoura uma granada perto do Capitão Miller, logo no início da descida na Normandia, você tem os valores de shutter alterados novamente. Esse recurso acontece quando você aumenta o tempo de exposição. Então esses enquadramentos, eles ficam expostos no sensor durante mais tempo, o que deixa esses rastros trazendo esse aspecto de confusão. E aí junta com os efeitos sonoros, né? Tudo que a gente está sentindo quando a gente está assistindo ali o filme. Então você tem uma costura fantástica, que é o que faz esse filme ser tão incrível. E é claro, pessoal, que a gente está falando de um filme de altíssimo orçamento, né? A gente está falando de Steven Spielberg, o cara é outro patamar. Mas o que a gente pode aproveitar disso daí, tudo que eles fizeram? A gente não vai ter aquelas equipes gigantes, aquelas câmeras carérrimas, realmente. Agora, as configurações que a câmera utiliza é a mesma que a gente utiliza do lado de cá. Você tem o obturador, você tem o diafragma, você tem a sensibilidade do sensor. Isso daí é o tripé de exposição. Independente da câmera que você tiver, você consegue controlar esses parâmetros para que eles trabalhem a seu favor, a fim de você construir de forma criativa o aspecto visual que você quer para o seu filme. Para fazer um sistema de imagem consistente de forma criativa, basta você analisar minuciosamente todos os detalhes do filme que você está se propondo a fazer, entender as nuances, entender quais os sentimentos que cada linha daquele roteiro quer passar para o espectador e, a partir daí, decidir quais dos parâmetros da câmera pode te ajudar a contar essa história e quais outros elementos fora da câmera pode também te ajudar a contar essa história. Então, a intensidade de imagens que a gente tem no Resgate do Soldado Ryan, além da parte da câmera, você tem as movimentações que essa câmera faz ao longo do set, os enquadramentos que são colocados, como que vai enquadrar, o ângulo da câmera, se enquadra de cima, se enquadra de baixo. E aí vem aquela enxurrada de elementos e opções que a gente tem na nossa mão para moldar a narrativa a nosso favor. A questão é como que a gente vai fazer essas escolhas, o que vai motivar essas escolhas. No final das contas, o que a gente quer é enriquecer a forma que a gente conta as nossas histórias. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado a você que acompanha os conteúdos do CinemaScope. É sempre um incentivo muito grande pra gente. Deixa aí nos comentários se você tem algum filme, né, que também utiliza essas variações de shutter na narrativa para que a gente tenha essa dinâmica, né, ao assistir o filme. Não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos de 2022. Beleza? Um grande abraço e até o próximo Por Trás do Frame. Valeu! Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do CinemaScope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.